Fala aí, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí trazendo o pós-jogo da vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño, 3-0 para o Verdão. Poderia ter sido até mais, o Rony perdeu um gol feito, outras chances foram criadas que o Palmeiras perdeu, mas está valendo aí 3-0, os gols da partida, 2 do Arthur, 1 do Rony, e o Palmeiras chega aí aos 9 pontos junto com o Bolívar na liderança da Taça Libertadores da América. Lembrando que o Palmeiras ainda tem mais 2 partidas a fazer e as 2 partidas serão no Allianz Parque, uma contra o Barcelona e outra contra o Bolívar. O Palmeiras tem tudo para se classificar em primeiro lugar. Antes de soltar o vídeo aí, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Amigo ligado aqui na Placar TV, o Palmeiras fez um chamado jogo em ritmo de treino, né, contra a equipe do Cerro Porteño no Paraguai. Venceu por 3-0, praticamente se qualifica a próxima fase da Libertadores, até porque com 9 pontos conquistados em 4 jogos, tem agora 2 partidas por fazer em casa, para somar 2 pontos, digamos assim, né, em que lhe garantiriam matematicamente na próxima fase dessa competição. O Palmeiras que fez um primeiro tempo, digamos assim, um pouquinho mais morno, também muito beneficiado pela expulsão do Baez, lateral esquerdo da equipe do Cerro Porteño. O gol de abertura do placar do Palmeiras num contra-ataque em que o Rony dá um belo passe para o Arthur. No segundo tempo, o Palmeiras de novo com um ritmo um pouquinho mais tranquilo, conseguiu também numa boa triangulação a jogada de novo com o Arthur para fazer o segundo gol. E o terceiro gol no belíssimo lançamento do Luan para o Rony, que foi um dos melhores em campo, diga-se de passagem, fazer o terceiro dele, tirar a zica, não marcava gols há muito tempo, e assim o Palmeiras fecha mais um compromisso, o último compromisso fora de casa nesta primeira fase da Libertadores, provando que em quartas-feiras, nessas competições de Copa, o Palmeiras tem se dedicado muito melhor do que no Campeonato Brasileiro, que faz uma competição segura, é o segundo colocado atrás do Botafogo, mas o Abel definiu bem o planejamento. Neste primeiro semestre, atacar as Copas com mais afinco, o elenco do Palmeiras é mais enxuto e, portanto, dá para se utilizar de torneios de mais intensidade para buscar a melhor performance desses atletas, e por isso que o Palmeiras continua sempre muito favorito nesse tipo de competição. A gente não tem os melhores momentos do Palmeiras? Não tem. Ah, então eu falei que a gente ia ver depois, então a gente não vai ver depois. Mas o Rony perde um gol quando tá 1-0 já. Quando tá 1-0, quando tá 0-0, quando tá 1-0. Ele perde um gol feito. 2 contra um goleiro caído. É um chute pela direita, o Jean defende, a bola sobe pro Rony, o goleiro tá fora da jogada, ele chuta para fora. Então, parecia estar sofrendo ali com a pressão de estar 11 jogos sem fazer um gol, mas acaba fazendo no segundo tempo e comemorando daquele jeito tradicional do tira-zica. Esse jogo foi absolutamente condicionado pela expulsão do Baez com 14 minutos de partida. Foi bem expulso na sua Foi bem expulso, porque é uma entrada com o pé muito alto na canela do Arthur. O juiz deu amarelo e o VAR chama para o vermelho. Isso eu não gosto. Eu acho que o juiz tem que ter essa interpretação do campo. Se ele deu amarelo é porque ele viu o lance, certo? Ele não deu amarelo no grito, nem no... Ele deu amarelo porque ele viu o lance. Então o VAR não tem que chamar. Eu não gosto da chamada do VAR. Isso tem muito na Conmebol. Tem mais na Conmebol, nos torneios da Conmebol, do que no Brasil, inclusive. Do que no Campeonato Brasileiro. Conmebol chama muito para correção disciplinar. Eu não gosto. Acho que o juiz tem que acertar. O juiz tinha que dar vermelho. Eu não estou falando que não é para expulsão. Sim. É para expulsão. Mas o juiz tem que acertar e dar vermelho. Se ele errou, é uma interpretação, não é um erro, é uma interpretação, certo? É uma interpretação errada, mas é uma interpretação. Enfim, no fim foi expulso, o Baez foi bem expulso, mereceu a expulsão, burro o jogador do Cerro Porteño. 14 minutos de jogo, você dá uma entrada daquela, e aí condicionou completamente a partida. O Cerro tinha 63% de posse de bola, com 20 minutos de jogo disputados. Ou seja, ele estava tentando ter o domínio das ações e ele não faz o devido ajuste. Ele continua tentando ter a posse de bola. O Palmeiras tem muito espaço para atacar em 2 contra 1, 3 contra 2. Esse jogo poderia ter acabado até numa goleada maior. Isso é uma vitória tranquila, mais uma, do Palmeiras, que é o time mais firme do Brasil. 2 detalhes importantes. O Abel, ele não poupa ninguém, escala a força máxima.
Depois do segundo gol do Arthur, ele começa a fazer algumas mudanças, coloca, por exemplo, o Richard Rios no lugar do Gabriel Menino, e o Richard Rios, numa entrada que ele recebe, ele deixa o braço e acaba levando o cartão vermelho aos 31 minutos do segundo tempo, não muda muito a cara do jogo, mas é desfalque aí do Palmeiras para a 5ª rodada da fase de grupos, não é titular, talvez não faça tanta falta. O que saiu do script para o Palmeiras, sabe, olha como é engraçado, né? Como essas coisas são engraçadas. A primeira partida final do Campeonato Paulista afeta toda a fase de grupos do Palmeiras na Libertadores. Porque ao perder para o Água Santa, do jeito que perdeu em Diadema não, em Barueri, que foi aquele jogo, ao perder daquele jeito jogando muito mal, merecendo a derrota, o Abel Ferreira resolve segurar todo mundo em São Paulo antes daquele primeiro jogo contra o Bolívar. É isso aí. E o Palmeiras vai e leva uma lambada do Bolívar. 3-0 foi, né? Não, fez um gol no comecinho, o Flaco Lopes faz um golaço. 3-1, então. 3-1 de virada. 3-1. Então leva 3-1 do Bolívar. E isso condiciona toda a fase de grupos, porque faz o Bolívar, que seria um time, o último colocado provável desse grupo, começar com 3 pontos, ele arruma mais uma vitória e ele se posiciona muito bem no grupo, e faz com que o Palmeiras não consiga chegar às últimas 2 rodadas para os jogos contra Barcelona e Bolívar no Allianz, podendo poupar jogadores. O Bolívar cresce no grupo, o Palmeiras perde do time que cresceu no grupo e ele vai ter que disputar a primeira colocação contra esse time. Então ele não pode poupar. Ele não podia poupar, porque se ele perde do Cerro hoje, e a gente viu no Morumbi que esse jogo poderia ser perigoso, se o Palmeiras perde do Cerro hoje, esse grupo fica esquisito. Fica o Bolívar com 9 pontos, Palmeiras e Cerro com 6. Fica esquisitaço para o Palmeiras o grupo. Então, o Palmeiras não podia se dar o luxo de poupar jogadores no Paraguai hoje e não vai poder se dar o luxo de poupar contra o Barcelona e não vai poder se dar o luxo de poupar na disputa da primeira posição contra o Bolívar. Tudo isso por causa de uma derrota para o Água Santa. Agora tem um outro lado também, né? Hoje o Palmeiras é um time que não deve temer ninguém. Ele é favorito contra a maioria das equipes, pode jogar de igual para igual com os grandes times. Mas numa dessa ele termina, faz muito esforço para terminar em primeiro do grupo e pega um Flamengo na próxima fase, um Atlético Mineiro. Pode, porque não tem bloqueio de país, né? Exatamente. Não tem bloqueio de país. E várias equipes consideradas favoritas. O Fluminense é uma exceção, deve ser o primeiro do seu grupo também. Isso. Mas o segundo é o River. Mas o segundo é o River, né? Quer dizer, esse é um grupo que não tem muito para onde escapar. Então, de repente, vai ser melhor para alguma. Vai ser melhor ser segundo do que ser primeiro. Vai ser diferente mesmo. Porque o River vai ser segundo. Tudo isso no deve, né? Claro. Quando vocês ouvirem eu falar vai, ouçam deve. Então, o River vai ser segundo. Corinthians, se passar, vai ser segundo. O Flamengo vai ser segundo. Atlético Mineiro o Atlético Mineiro, se passar, possivelmente vai ser segundo. O Inter talvez seja segundo. E tem Atlético Nacional e Olímpia. Mas tudo bem, não vamos entrar nesses. Né? O Boca tá perdendo, não sei como é que. Mas o Atlético e Olímpia é o tanto faz. Então, quer dizer, continua sendo ruim você pegar o segundo. Sim. Nesse caso, seria ruim pegar o primeiro também. Mas aparentemente. Bom, mas o Bolívar vai ser segundo. Do jeito que o Palmeiras tem sorte, vai ser sorteado para pegar o Bolívar. E ainda tem a chance de dar o troco no Bolívar lá, né? Já vai ter dado o troco aqui, possivelmente. Mas é isso, possivelmente na hora do sorteio, você vai pensar, eu tenho... Se você for o primeiro, eu tenho 50% de chance de pegar um time forte. Ou se você for o segundo, de repente. E se você for o primeiro... Se você for o primeiro, perdão. E aí, de repente, se você for o segundo, você tem 25% de chance só de pegar um time forte. Mesmo. Vai saber. Boca perdeu? Boca perdeu. A gente vai ver os resultados daqui a pouco no programa, mas só para o grupo, né? Tem o Boca e o Deportivo Pereira com 7 pontos e o Colo-Colo com 5. Então o Boca pode ser segundo. Pode ser segundo. Claro que pode ser segundo. Mas o Boca está muito mal. Mas sempre o Boca. Sempre o Boca. Prefiro pegar o... E você vai pegar lá em agosto. Pereira, né? Vai saber o que acontece nesse meio do caminho aí. Claro. Janela, os cares contratam. Exato. 2 argentinos campeões do mundo que brigaram com o técnico lá na Europa. Vai saber, né? Volta o McAllister, sabe? Pois é. O irmão do McAllister jogou hoje contra o Corinthians. Jogou contra o Corinthians. Mas o grupo está assim. Como eu havia dito, o saldo... Porque, mas, Júlio, e se o Barcelona ou o Cerro ganharem as 2 partidas? Por exemplo, o Cerro não joga mais contra o Palmeiras. Ele pode ganhar do Barcelona e do Bolívar, certo? Mas olha o saldo do Cerro e olha o saldo do Bolívar. É uma diferença muito grande. Bolívar e Palmeiras estão classificados nesse grupo, não matematicamente. E um detalhe, se o Bolívar conseguir, não vou falar milagre, mas seria uma proeza absurda de empatar com o Palmeiras no Allianz, o Bolívar passa a ser favorito à primeira.
Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre a vitória do Palmeiras 3-0 fora de casa. Vitória muito importante essa do Verdão. Coloca o Palmeiras na liderança junto com o Bolívar. Lembrando que o Palmeiras ainda enfrenta o Bolívar no Allianz Parque. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.